Elvis, quais são os fundamentos e o fim da comunidade política? Eu quero dividir essa pergunta em duas partes. Primeira parte, quais são os fundamentos e o fim da comunidade política? E a segunda pergunta, segunda parte, como a doutrina social da Igreja, ela entende a política entende a política como algo secundário e anexo ao ser humano? Como é que é isso? Então vamos por partes aí, né, Deodato? Sua primeira questão, o fundamento, o fim da política. A pessoa humana é a finalidade e o fim da comunidade política. Essa é uma afirmativa tácita, essa é uma afirmativa basilar, é uma compreensão basilar da doutrina social da Igreja. O fundamento, ou seja, de onde vem a política, a comunidade política, a convivência política, a sociedade, de onde vem seu fundamento? A pessoa humana. Se não tem pessoa humana, se você tira todas as pessoas da sociedade, não sobra a sociedade. Não existe mais nada, não tem nada. Não vem da pessoa. A pessoa é a origem, é o fundamento da comunidade política. E é também o fim, o objetivo, o escopo. Para que serve, ou a quem serve a comunidade política? A pessoa humana. Então, essa é uma questão fundamental. De onde vem a política, a realidade política, a comunidade política? Da pessoa. A que se volta, para que ela se volta, a política se volta, para onde ela vai? Para a pessoa. Portanto, a origem, fundamento, todo o desenvolvimento, a finalidade, o objetivo da existência da comunidade política é servir à dignidade da pessoa, é ser um instrumento fundamental para a realização da pessoa humana. E não o contrário, não é a pessoa que deve ser submetida ao joguete político, a um determinado governo, por exemplo, aí a gente restringe ainda mais aqui o sentido, não. Toda estrutura política, ela tem a sua origem, seu fundamento na pessoa e existe para servir, para possibilitar que a pessoa, então, se realize ainda mais enquanto pessoa. Né? Então, nesse sentido, Deodato, não, a pergunta para a sua pergunta, a resposta para a sua pergunta, eu acho que ela fica bastante evidente, né? Você perguntou se a doutrina social da Igreja entende a política como uma coisa secundária à pessoa. Não. Se nós pegarmos, por exemplo, a Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, no seu número 25, ele afirma claramente isso. A realidade social, a sociedade, a sociabilidade não é um anexo, não é algo acrescentado, secundário ao homem, ao ser humano. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1886, ele também afirma: a sociedade é indispensável à realização da vocação humana. Isso é inerente ao próprio conceito de pessoa. A pessoa, né, nós somos pessoas humanas, e o que ela tem de grande característica é justamente a abertura, a transcendência, né, a capacidade de ir além de se fazer, a profunda relação que ela estabelece com outras pessoas, com o seu meio, com outros seres, e se realiza, se forma, né, se humaniza justamente nesse processo, nesse projeto. Daí, então, que nós não... E aí eu acho que isso é uma implicação importante. Nós não somos somente um indivíduo, nós somos uma pessoa. O individualismo, ele é um grande perigo para a realização da pessoa. Ideologias individualistas matam, abafam, sufocam uma grande característica da realidade humana, que é a relacionabilidade. A ideia da sociedade e da politicidade como elemento fundamental para que o ser humano seja humano. Então, o ser humano não é só indivíduo, ele é pessoa. E a comunidade política, ela não forma também só uma massa, ela forma um povo, que é um conjunto de pessoas, e não uma massa com seres ali sem identificação.
E aí a gente vai num outro extremo. Na mesma medida em que o individualismo é uma grande afronta à dignidade da pessoa, e ao processo de humanização do ser humano, pessoa humana, também o coletivismo, a massificação, o nacionalismo, o autoritarismo de Estado também é profundamente afrontador à dignidade da pessoa humana, ao processo de humanização do ser humano. Porque mesmo com a existência da comunidade política, do espectro, do movimento social, das relações, dos nossos problemas, o ser humano ele permanece uma realidade singular, uma realidade também muito íntima na sua existência pessoal. Uma coisa não suprime a outra. Os dois extremos, individualismo ou coletivismo, portanto, devem ser evitados. Então, o fundamento e princípio da pessoa, da comunidade política, a pessoa. A doutrina social entende a política como algo anexo, acrescentado, secundário ao ser humano? Não. A realidade política ela é inerente à realidade humana. Não nos tornamos humanos, não nos humanizamos fora da relação, da relacionabilidade política, da comunidade política. Ok.